irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 12ª lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos falar então sobre a lição de número 12, que tem como tema da lição os amigos e cooperadores de Paulo. E isso, só o tema da lição e aquilo que nós podemos observar lendo as Escrituras Sagradas já é maravilhoso demais, porque quando nós falamos da biografia de um homem de Deus como o apóstolo Paulo, nós nos vemos também obrigados a falar das marcas deixadas pelo apóstolo Paulo em outras pessoas, que aqui é colocado como amigos e cooperadores, mas também nós podemos colocar como discípulos, como pessoas que foram melhoradas, podemos falar dessa forma, através da influência direta do apóstolo Paulo, tanto da sua vida espiritual, quanto também da sua vida intelectual, a sua teologia. Nós falamos aqui, quando mencionamos a biografia do apóstolo Paulo, também dos seus discípulos que foram influenciados positivamente, diretamente pela vida do apóstolo, deste homem de Deus. Leitura bíblica, Romanos capítulo 16, versículo 1 ao 16, a mensagem: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna o irmão, que se encontra em Provérbios 17, 17. Objetivos: apresentar os amigos e ajudantes de Paulo, explicar que Paulo fez amigos em diversas cidades diferentes e demonstrar que tanto os homens quanto as mulheres colaboraram muito para o crescimento da obra de Deus. Vamos descobrir nessa lição, veremos mais informações sobre alguns dos amigos e conhecidos do apóstolo Paulo. Eles eram homens e mulheres que contribuíram para o estabelecimento das primeiras igrejas cristãs. A Bíblia não informa detalhes de todos, mas poderemos ter uma ideia de quem eles eram, o que faziam e onde encontraram Paulo. Então nós já conseguimos compreender aqui, somente com a criação dessa lição, e que nós podemos observar é que o cristão é um ser sociável. Quando nós temos e recebemos dentro de nós a presença do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que habita em demais pessoas que também servem a Deus, nós nos encontramos como servos, homens e mulheres de Deus, como igreja do Senhor, como uma unidade. Isso fazendo nós então parte de um só corpo, de um mesmo corpo. Por isso que o cristão é um ser sociável por essência. A presença do Espírito Santo dentro de nós nos leva automaticamente a uma vida de comunhão, de contato com as pessoas que estão ao nosso redor. O maior mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo, também nos leva a sermos um ser sociável. O mandamento, como nós vamos observar, que o Senhor Jesus vai deixar claro para nós, como a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, nos revela também que nós obrigatoriamente somos conduzidos, levados a uma vida de comunhão, de pregação e de viver uma vida sociável com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Então, tópico 1 aqui, nós vamos falar dos homens que foram influenciados por esse homem cheio da presença do Espírito Santo que nós estamos estudando aqui, o apóstolo Paulo. Então, a Bíblia ela cita diversos colaboradores e amigos de Paulo durante o seu ministério. Então, nós vamos observar, como nós já falamos aqui sobre a primeira viagem, sobre a segunda viagem, e se for parar também para fazer uma observação dentro das cartas, algumas cartas que já são direcionadas às pessoas, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele tinha um grande leque de amizades, muitas pessoas que estavam ao seu redor e que foram influenciadas diretamente pelo seu ministério na terra. E o apóstolo Paulo ele vai fazer questão de se aproximar de pessoas, de pregar para pessoas e também de ajudar pessoas, porque como nós estamos falando aqui, a sociedade, o viver em comunhão, ele faz parte da essência do cristianismo e do nosso todo como servos, como homens e mulheres de Deus. E aqui a gente pode observar alguns nomes de homens que foram influenciados pela vida do apóstolo Paulo e que estavam próximos a ele. Como exemplo, nós temos o escritor
do livro O Evangelho de Lucas e também do livro de Atos, que é o nome de Lucas. Lucas era um grego, gentil e médico, e a gente vai observar que, embora o nome dele não apareça no livro de Atos, por ele mesmo ser o escritor, isso é interessante dentro da escrita de Lucas, porque ele não vai querer expor o seu nome dentro da carta, né? Mas ele vai colocar então em alguns momentos, como em Atos capítulo 16, em que ele vai escrever se colocando dentro da narrativa, dizendo nós, usando essa expressão nós, que dando a entender também que ele estava dentro da história que estava sendo relatada por ele em alguns momentos. Então nós vemos aqui que Lucas ele vai acompanhar o apóstolo Paulo em algumas regiões onde o apóstolo Paulo vai pisar e vai andar, e vai ser também um grande amigo do apóstolo Paulo, e fortemente também a gente vai ver aqui a influência de Lucas e Paulo. Hoje em dia nós até observamos dentro de algumas discussões teológicas, né, e alguns continuistas e outros mais cessacionistas, essa tendência de fazer uma divisão entre a narrativa de Lucas e a narrativa de Paulo, quando eles usam os escritos lucanos para justificar uma experiência carismática, que realmente nós vemos isso durante todo o livro de Atos. A gente vê ali em Atos 12 o Pentecoste samaritano, o Pentecoste gentílico, diversos escritos lucanos que comprovam também que o próprio apóstolo Paulo tinha essa essência carismática e uma tendência continuista, acreditava nos dons espirituais e também na permanência das ações do Espírito Santo. E nós observamos também que por outro lado, alguns tendem a descredibilizar o livro de Lucas e supravalorizar os escritos de Paulo, quando Paulo vai escrever a Corinto um pouco de cuidado que deveriam ter com relação aos dons espirituais. Mas quando nós observamos aqui o livro de Atos, nós vemos que eles andam em conjunto, tanto Lucas quanto Paulo caminharam junto em diversos pontos e com certeza tinham grandes convergências teológicas e que acreditava de uma forma geral na ação continuada do Espírito Santo, tanto ali na igreja do primeiro século, quanto também no decorrer da história. E essa amizade, nós podemos falar dessa forma, em alguns momentos Paulo estava sozinho, outras vezes o próprio Lucas vai relatar, nós vemos que é marcado também com avivamentos, com renovações, como nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, ao qual o Espírito Santo descia sobre as pessoas e as pessoas falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, pessoas eram restauradas, transformadas através do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui que, embora muitos tentem separar a teologia lucana da teologia paulina, nós vemos que há muitas mais convergências do que divergências em si. Nós também podemos falar aqui a respeito de Barnabé, que foi um homem que estava na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então Barnabé, ele tinha uma característica muito interessante, este homem que era judeu, natural do Chipre, que ele tinha essa tendência também de ajudar pessoas que estavam iniciando no ministério. Até interessante, porque Barnabé tinha essa característica e a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo vai ser acompanhado de um homem de Deus como Barnabé. E até vai ser por causa disso que quando eles vão se preparar para a segunda viagem missionária, vai haver ali uma leve discussão entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé queria levar o jovem João Marcos e Paulo discordava de levar João Marcos na segunda viagem. Então ali vai haver uma separação entre as duas partes, mas que nós consideramos que foi uma separação necessária para que o Evangelho pudesse chegar a diversos locais diferentes, com Barnabé, com o Senhor precisando de Barnabé em algumas cidades ao qual ele foi, e com o Senhor precisando da vida de Paulo em outras cidades aonde Paulo foi. E nessa segunda viagem nós vemos também que Paulo vai com Silas, que é o judeu que vai acompanhar Paulo na segunda viagem e que ali eles vão viver grandes aventuras durante essa segunda viagem, né? Vão para a Europa, vão chegar em territórios diferentes. Quando nós observamos ali, vão ser presos, vão ser chicoteados em Filipos, e aquela famosa canção que nós conhecemos, e diversos hinos que falam a respeito do momento e do tempo em que Paulo e Silas passam ali em Filipos, dentro das cadeias, mas sempre orando, cantando, levando a palavra do Senhor até a haver um grande terremoto naquela localidade. Então nós vemos aqui também a grande influência que o apóstolo Paulo vai ter sobre a vida de Silas, que vai ser então companheiro do apóstolo Paulo na segunda viagem. Nós também podemos observar dentro de cartas, quando o Paulo vai escrever a Timóteo, e também a gente observa isso ali em Atos capítulo 16. O Timóteo, como um jovem de Listra, que era filho de grego e também de mãe judia, e que vai ser ali um grande homem de Deus do primeiro século. Ele
é levantado e apresentado como um jovem com muito potencial e que vai receber também uma forte influência do apóstolo Paulo dentro da sua vida e dentro do seu ministério. Timóteo vai acompanhar Paulo em parte ali da sua segunda viagem, e ele é sempre apresentado assim como um jovem dedicado, disposto a aprender, um jovem com grande potencial de se tornar então uma grande referência e um grande pilar da igreja ali dos primeiros séculos. E nós vemos Paulo se preocupando com ele, abraçando o ministério de Timóteo, que vai fazer então que Paulo escreva 2 cartas direcionadas a esse jovem para dar um direcionamento de vida, para dar um ensinamento, e que vai ser muito útil também para o ministério de Timóteo, sem sombras de dúvidas. Então nós observamos aqui também este jovem chamado Timóteo, que vai receber muito destaque dentro da Bíblia Sagrada, e não somente naquela época e no tempo em que viveu foi importante para as pessoas que estavam ao seu redor, mas também ao decorrer da história, a carta, o livro de Timóteo, a vida de Timóteo, o ministério de Timóteo se tornou uma referência para todos os jovens em todas as eras, em todos os tempos, mostrando também a relevância deste grande homem de Deus chamado Timóteo e a importância que ele tem para a igreja de uma forma geral. Quando nós pegamos aqui o livro de Timóteo, nós vemos como que Deus levanta alguém e como nós devemos nos comportar como obreiros, como homens e mulheres de Deus dentro desse contexto ao qual nós vivemos nos dias de hoje, e também isso foi usado com certeza em toda a história da raça humana, com o cristianismo ali como uma religião importante. E nós observamos também outra carta que vai ser escrita por Paulo, que vai ser então direcionada a Tito. Tito, que era um homem grego, assim como Lucas, e nós observamos aqui que o nome de Tito não vai aparecer no livro de Atos, mas era também um dos companheiros do apóstolo Paulo e que nós observamos ali nas cartas de 2 Coríntios e também na carta de Tito, ao qual é direcionado. Então nós vemos aqui que Paulo ele vai escolher Tito para organizar algumas igrejas dos cretenses. Então, Tito era como um grande colaborador do seu tempo e um grande homem de Deus que é usado no seu tempo. Também nós podemos observar Filemão, temos a carta também de Filemão, que é a igreja de Colosso, muito provavelmente vai começar através da influência de Filemão, e nós observamos aqui que então Filemão, que tinha ali o seu escravo chamado Onésimo, e os dois eram amigos de Paulo, né? Tanto Onésimo quanto Filemão, e Paulo vai servir então como alguém que vai refazer as pazes entre Onésimo e Filemão, porque Onésimo vai ficar meio entristecido com Filemão e aí eles vão se separar, né? E Paulo vai fazer então a reconciliação dessa amizade. Então aqui nós vemos, quando nós pegamos ali a carta de Filemão, nós vemos dentro da história deles e dentro dessa literatura, que é uma realidade, que é exemplificado dentro da palavra de Deus, explicado dentro da palavra de Deus, nós vemos que a base do perdão é o amor, e vemos o amor entre irmão e irmã, entre Onésimo e Filemão, entre irmãos, entre servo de Deus, entre a igreja do Senhor, o amor como algo essencial para a igreja do Senhor em toda a história da raça humana e dentro do contexto ao qual nós vivemos. O amor, ele faz parte do maior mandamento, como já foi citado aqui, a comunhão, a amizade. O amor que Paulo tinha por Filemão e por Onésimo foi o amor que fez com que Paulo servisse como alguém que viesse a reconciliar o amor que havia também entre Filemão e Onésimo, e por isso que eles estavam brigados naquele momento, né? Então nós vemos aqui que o amor, ele rege a igreja, ele move a igreja de uma forma geral. Tanto o amor na vertical, que é o amar a Deus acima de todas as coisas, quanto o amor na horizontal, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor, ele tudo suporta, ele tudo espera, e aqui nós estamos falando do verdadeiro amor. E aqui a gente entende também que o amor ao próximo vai fazer com que nós venhamos a pregar a palavra de Deus àqueles que ainda não são salvos, e também vai fazer com que nós venhamos a ter uma comunhão melhor com os irmãos que estão ao nosso redor, já vivendo como salvos em Cristo Jesus. E por fim, nós encontramos também aqui Tíquico, né? Que é um nome já um pouco diferente, não é Eutico, né? É Tíquico que nós observamos, e não há muitas informações a respeito de Tíquico, mas ele é descrito ali em Efésios capítulo 6, 21, como um querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor. E ele é mencionado diversas vezes porque viajava com o apóstolo e levava suas cartas e mensagens. Então é interessante porque Tíquico ele estava junto com os apóstolos, é declarado ali na Bíblia Sagrada que ele era o querido irmão fiel servo no trabalho do Senhor, e nós não sabemos exatamente o que ele fez.
E embora nós não sabemos exatamente o que ele fez, nós temos por certo que o Senhor sabe no céu. Então, muitos desses casos são assim. Talvez tenha muitos nomes que estiveram ao redor do apóstolo Paulo, muitos amigos, amizades, pessoas que estavam próximas dele, muitas pessoas que foram importantes para a igreja no primeiro século, que talvez não estão aqui nos relatos, nas cartas, nas histórias. Pessoas que estavam pregando e levando a palavra de Deus em lugares inóspitos, mas que chegaram até lá e que talvez não tiveram ali uma descrição dos seus feitos, das suas histórias, mas tudo está registrado diante de Deus. Além, aqui nós encontramos Tíquico com uma breve frase. Aquilo que nós sabemos dele é que ele era um querido irmão, que ele era fiel e servo no trabalho do Senhor. É o que nós sabemos de Tíquico, mas aquilo que ele fez, as suas obras, o seu serviço, está reservado, está guardado diante daquele que realmente mais importa, é Deus. Por isso que quando nós fizemos algo para Deus, nós não fizemos para nos engrandecer diante dos homens, nós não fizemos para os homens. O nosso trabalho, nosso serviço prestado, nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso amor, aquilo que somente o Senhor sabe, nós fizemos para Deus. Por isso que a nossa entrega, o nosso sacrifício, o nosso serviço, ele deve ser feito com dedicação e amor ao Senhor, que lá do céu vê toda a nossa dedicação e principalmente Ele conhece a intenção do nosso coração quando nós o fizemos. Tem tantas pessoas fazendo obras extraordinárias, mas com a intenção errada. Já tem outros que ninguém sabe direito o que está fazendo, mas quando tem a oportunidade de fazer algo, por mais simples que seja, mas se coloca o coração, aquilo agrada ao Senhor e chega como cheiro suave diante de Deus. Por isso que nós devemos aqui refletir a respeito disso e pensar um pouco sobre essas questões. Talvez dentro da Bíblia Sagrada nós vemos Judas trabalhando muito mais para Jesus no seu tempo e as obras de Judas do que as obras de Tíquico, mas quando nós olhamos para a questão e o fim de cada um, nós vemos que não interessa muito o que as pessoas que estão ao nosso redor vejam sobre o nosso trabalho, mas o que interessa é realmente aquilo que nós fizemos para Deus e a intenção do nosso coração, pois nós sabemos que o Senhor Jesus tem visto aquilo que nós temos feito e conhece, esquadrinha o nosso coração para saber se estamos fazendo por amor a Deus ou se estamos fazendo por agradar a alguém que está ao nosso redor. Que o principal, aquilo que move o nosso coração realmente seja o amor a Deus e o amor à obra de Deus e às coisas do nosso Senhor Jesus. Vamos então para o próximo tópico, que é o tópico de número 2, e que vai falar aqui a respeito das mulheres, né? E aqui a gente pode trazer e deve trazer um destaque bem grande quando nós falamos aqui de mulheres, principalmente quando nós estamos trazendo aula para os adolescentes. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós falamos aqui de mulheres, nós temos visto um tempo difícil que a gente tem vivido, num século difícil, em que tenta ali imputar a igreja como uma instituição machista, que não dá espaço às mulheres. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e o contexto do cristianismo e dos escritos inspirados pelo Espírito Santo em toda a história, nós podemos falar que desde a literatura primitiva até os dias de hoje, nós vemos que a Bíblia Sagrada, nós vemos que a religião que nós seguimos, o Senhor que nós seguimos e toda a história da raça humana sempre deu um destaque diferente para as mulheres, né? E isso que é interessantíssimo quando nós paramos para estudar um pouco a Bíblia Sagrada. Primeiramente, antes de entrar aqui dentro do contexto, nós precisamos entender que a Bíblia ela dá um espaço pioneiro para as mulheres. Quando nós falamos aqui de literatura inspirada, quando eu falo de literatura inspirada, estou falando de livros que entraram dentro do cânon bíblico. Por exemplo, quando nós pegamos lá no Antigo Testamento e nós vamos para a história dos juízes, nós estamos falando de uma literatura tão antiga, antes de Cristo, mas que já dava um destaque para uma mulher juíza chamada Débora. E que, quando nós pararmos para observar os povos que existiam naquele tempo, dar um destaque tão grande, dar um protagonismo a uma mulher, era algo que era diferente, era algo que somente uma literatura inspirada pelo Espírito de Deus, que era algo que a igreja do Senhor que estava sendo preparada, que quando nós observamos aqui a história do povo judeu como um tempo de preparação para o cristianismo, para Cristo vir à terra, nós observamos que é somente a igreja do Senhor, o cristianismo, a religião judaica naquele tempo poderia fazer e assim o fez, dando destaque para a mulher. Quando nós observamos também o livro de Cantares, e aqui nós vemos uma literatura realmente primitiva, quando nós lemos o livro de Cantares e comparamos com a literatura daquele tempo, tratar a mulher como
o autor do livro de Cantares assim o tratou, que nós conhecemos por Salomão, nós vemos que era algo totalmente inovador, dando o destaque, tratando com carinho, dando zelo. Nós vemos que é algo que somente a literatura inspirada da Bíblia Sagrada assim o trouxe desde o tempo primitivo, desde os primórdios. Nós já vemos a Bíblia Sagrada dando um destaque diferente para as mulheres. E isso vai suceder, isso vai ocorrer durante todo o livro da Bíblia Sagrada. Quando nós pegamos o Evangelho, nós observamos algumas mulheres ao redor de Jesus marcando também o seu ministério. As primeiras a visitar, a ver que a pedra estava removida, a chegar no ambiente de ressurreição, nós vemos que eram mulheres que estavam ali. Então nós observamos também a importância das mulheres dentro do ministério de Jesus e que é esclarecido e é deixado bem claro na Bíblia Sagrada. E aí nós vemos também que assim como as mulheres foram atuantes no ministério de Jesus, as mulheres posteriormente também foram atuantes dentro do cristianismo do primeiro século. E ali a gente vê algumas sendo citadas em Timóteo, Colossenses, Romanos, sendo citadas também pelo apóstolo Paulo em diversas cartas, como também aos Filipenses, e nós temos então alguns nomes, como nós colocamos ali, Cláudia, Ninfa, Júnia, Trifena, Trifosa e Pérside. Nós também temos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 2 e 23, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com meus outros cooperadores. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo colocando as mulheres como companheiras de trabalho dentro do Evangelho do Senhor Jesus. E isso nós estamos falando aqui de primeiro século, então nós vemos esse destaque que vai ser dado às mulheres desde o princípio da Igreja do Senhor como companheiras importantes de ministério e como pessoas que foram atuantes dentro das igrejas cristãs do primeiro século. Então nós vemos aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 28, já vai expor o sentimento que havia dentro do coração do apóstolo Paulo, quando ele vai falar dessa forma: nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando nós falamos de corpo, quando nós falamos de igreja do Senhor, nós nos colocamos no mesmo lugar, como um corpo, como todos nós sendo um quando nós estamos ligados, conectados em Cristo Jesus. Quando chegarmos ao céu com um novo corpo, com um corpo glorificado, é aquilo que nós estamos falando aqui. Não há judeu nem grego, não há macho nem fêmea. Somos todos igrejas quando nós estamos ligados ao corpo que é Cristo Jesus. Então, quando nós vemos aqui e olhamos para a Bíblia Sagrada, desde a literatura primitiva com o livro de Cantares, desde o livro de Juízes, dando destaque a uma juíza chamada Débora, posteriormente diversos outros destaques que é dado também no livro de Esther, a importância de Esther, a importância de Raabe, o exemplo de Noemi e tantas outras mulheres de Deus. Quando nós observamos o ministério de Jesus e também com mulheres ao seu redor, quando nós observamos que nós estamos falando aqui lá do primeiro século, o destaque que o apóstolo Paulo vai dar a Priscila, a Lídia, a Damares, a outras mulheres, a Sintique, a Evódia, nós observamos aqui que as mulheres sempre foram muito atuantes dentro do cristianismo, na preparação da Igreja do Senhor e também atuantes da Igreja do primeiro século. Então nós devemos aqui deixar bem claro para os nossos adolescentes que aquilo que o mundo tende a imputar à igreja como a igreja sendo uma instituição machista é algo totalmente errado e é algo totalmente equivocado e que discorda de tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que nós cremos. Pode haver pessoas que são, mas essas pessoas estão distantes daquilo que nos ensina a Bíblia Sagrada, como nós temos exposto aqui dentro dessa aula. Então nós vemos aqui as mulheres servindo a Deus, tanto no ministério de Jesus e continuam servindo também a Deus após a ascensão de Jesus Cristo. Então a Bíblia ela dá esse espaço pioneiro para as mulheres, mesmo na literatura inspirada da antiguidade. Nós olhamos aqui alguns exemplos de algumas pessoas que estavam ao redor do apóstolo Paulo, como por exemplo Lídia, que nós estudamos aqui quando nós falamos da chegada do apóstolo Paulo em Filipos. Aliás, quando nós olhamos aqui esse exemplo de Lídia, que era uma vendedora de púrpura,
e que se converteu, converteu-se ao cristianismo depois de ouvir Paulo pregando à beira do rio, muitos acreditam, estudiosos acreditam, que a igreja de Filipos ela começou ali dentro da casa de Lídia e foi se propagando, porque Lídia ela vai dar ali da sua casa para que os homens de Deus, os missionários, pudessem ali se estabelecer o tempo em que eles permaneceram em Filipos. Então, muitos acreditam que foi na casa de Lídia que começou a igreja de Filipos, que cresceu de uma forma tão grande também. Outro exemplo que nós temos aqui é de Damares. Damares já era uma pessoa que vai escutar a mensagem que Paulo vai pregar ali no aerópago de Atenas, quando Paulo vai chegar sozinho em Atenas e ele vai pregar uma mensagem um pouco diferente do que ele estava acostumado a pregar, porque ele sabia o público que estava ouvindo. Até interessante que ele vai citar alguns filósofos do seu tempo, a Bíblia vai fazer questão de citar aqui os estoicos e também alguns outros que ali estavam, homens intelectuais gregos que viviam submersos dentro da filosofia grega, e dentro daquele local estava então Damares, que vai escutar a mensagem do apóstolo Paulo e vai crer. Por isso que vai ser colocado aqui Damares como alguém que fazia parte da elite intelectual do seu tempo. Também temos aqui Febe, que cooperou com o apóstolo Paulo em Secreia, uma cidade portuária ali da região de Corinto. Então nós vemos aqui que ela também foi uma das portadoras da epístola de Romana, como uma grande cooperadora também no seu tempo ali do apóstolo Paulo. Vamos então para o último tópico, o casal missionário. E aqui nós estamos falando, quando nós falamos de casal missionário, é de Priscila e Áquila, que vai ter muito destaque também na Bíblia Sagrada. Então, Priscila e Áquila eram de Roma, aí eles vão ser expulsos de Roma juntamente contra os judeus a mando do imperador Cláudio e vão parar lá em Corinto. Quando eles chegam em Corinto, é muito provavelmente ali que eles vão ter um contato maior e vão conhecer então o apóstolo Paulo. É interessante que eles também eram judeus e eles trabalhavam como construtores de tenda. E o tempo que o apóstolo Paulo ele passa em Corinto, Paulo também trabalhava ali como construtor de tenda. Então eles conhecem ali o apóstolo Paulo e eles vão receber o apóstolo Paulo em sua casa. Eles vão dar moradia ali, vão dar atenção para o apóstolo Paulo em Corinto, onde vai surgir também essa amizade que é interessante e edificante para a igreja do Senhor, que é a amizade de Paulo com Priscila e Áquila ali em Corinto. Depois eles vão parar em Éfeso e eles vão ser membros atuantes da igreja em Éfeso, vão ser muito importantes. Nós vemos também a importância de Priscila e Áquila para o ministério de Apolo, quando as escrituras vai falar que Apolo ele era poderoso na palavra de Deus, mas ele tinha alguma inconsistência, podemos falar desse jeito, teológica, visto que Apolo pregava ainda o batismo de João Batista. E vai aparecer Priscila e Áquila dentro do ministério de Apolo e vão ensinar então o novo batismo, podemos falar dessa forma, porque estava sendo vivido há pouco tempo, que é no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo que vai ser apresentado a Apolo por Priscila e Áquila, e aquele varão que era poderoso nas escrituras, que é Apolo, vai começar então a falar, a pregar, vai conhecer a presença do Espírito Santo e vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, sendo também um homem muito importante para a igreja, um grande anunciador do evangelho no primeiro século, que foram influenciados então por esse casal missionário chamado Priscila e Áquila. Então, quando nós observamos também para a vida desse casal, e um destaque que a lição vai dar, é que uma das estratégias de Priscila e Áquila é que eles tinham ali o seu trabalho secular, ou seja, eles trabalhavam como construtores de tenda, e o seu trabalho fazia com que eles tivessem alguns clientes e se envolvessem num ciclo social dentro da localidade ao qual eles viviam. E dentro desse ciclo social, do local aonde Deus os havia colocado e aonde eles estavam, apareciam as oportunidades para que eles pudessem então levar e pregar o evangelho. Por isso que nós observamos, muitos pregadores falando, e incentivando a nós buscarmos cargos dentro da sociedade onde nós estamos, a realmente incentivar os nossos jovens e adolescentes a buscar cargos, a ser advogado, a ser médico, a ser um eletricista, a chegar dentro desse ciclo social da sociedade onde nós estamos inseridos aqui, e a oportunidade que nos for dada quando surgir uma oportunidade, nós aproveitarmos o momento e a oportunidade dada por Deus para pregar a mensagem do Senhor Jesus aonde nós estivermos. Então, por isso que nós observamos aqui e aprendemos com Priscila e Áquila, como construtores de tenda, como pessoas que atendiam a outros locais e, com certeza, quando surgiam as oportunidades, eles falavam do nome de Jesus. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo durante todas as suas viagens. Quando aparecia um momento oportuno, ele falava do Evangelho. E aqui nós vemos também que dentro da nossa vida,
dentro do nosso contexto, onde nós estamos. Se hoje muitos estão como estudantes, mas sempre vai aparecer um momento, a oportunidade certa para nós falarmos do nome de Jesus. Eu lembro que eu trabalhei com meu pai como eletricista, um tempo, né? Foram 2, 3 anos que eu trabalhei com meu pai como eletricista, e nós íamos até a casa de algumas pessoas, e muitas dessas pessoas buscavam conversar. E quando ainda sabiam que você era da igreja, as pessoas ainda se abriam de uma forma maior. E quando as pessoas se abrem dessa forma, é a oportunidade que Deus está nos dando de falar algo, de falar de Jesus, de entregar uma mensagem boa, de falar que Jesus a ama, quem sabe. Então nós devemos estar atentos. E quando nós temos o Espírito Santo, nós devemos estar ainda mais atentos, porque o Espírito Santo abre os nossos olhos para enxergar as oportunidades que aparecem ao nosso redor dentro do ciclo social que nós estamos inseridos. Conclusão? Paulo foi um grande missionário e impactou a vida de muitos. Foram muitas as pessoas que tiveram contato com o apóstolo. Algumas se encontraram com Jesus pela sua pregação e outras se tornaram líderes. Outras o acompanharam até o final de sua vida. Paulo é um exemplo para nós de como ser um bom amigo e construir relacionamentos sólidos com os irmãos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa foi a vossa aula de hoje, falando aqui sobre os companheiros do apóstolo Paulo e lições que nós podemos extrair de cada um deles. Essa foi a vossa aula de hoje. Deus os abençoe. Já peço aqui aos irmãos se inscrever aí no canal ADC Educacional, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo e até então a próxima aula.